Olá, paz do Senhor, meu nome é Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós iremos fazer um review dessa lindíssima Bíblia, a Bíblia Sagrada, tá? Do Shedd, do Russell Shedd, tá? Então essa é a Bíblia Shedd, ela é uma Bíblia Almeida Revista e Atualizada da editora Vida Nova. Quero primeiro parabenizar pelo acabamento dessa Bíblia, olha que tipo de corino, as costuras dela, bem costurada, tá? Olha esses detalhes nas páginas douradas. As páginas bem douradas, essa Bíblia já é usada. É a Bíblia do nosso pastor Roberto, um grande amigo lá da Assembleia de Deus. E aqui tem as marcações, mas vocês podem ver que, independente do tempo, a Bíblia está ainda 100%. E é importante falar sobre isso, porque às vezes você tem uma Bíblia até muito bonita, mas o acabamento dela não resiste ao tempo, não é verdade? Então, diante dessas realidades, primeiro vamos falar sobre Shedd. Quem é o Russell Philip Shedd? Ele é alguém que nasceu na Bolívia, onde seus pais, o Leslie e a Della Johnston, né, eram missionários entre os índios. E aos 5 anos, Shedd estava ali pela primeira vez nos Estados Unidos, onde completou seus estudos, se graduou na teologia, no Wheaton College e diplomou-se em PhD em Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo. Então, o Russell Shedd nada mais, nada menos é um grande autoridade na área de Bíblia, na área de exegese, na área de construção. Por exemplo, quando a gente fala de NVI, a gente fala de traduções, Russell Shedd, ele estava na direção, por exemplo, da NVI com Saião, Luiz Saião, né? Então você tem muitas formações e influências do Shedd aqui no Brasil, principalmente que ele foi um grande missionário da Convenção Batista Conservadora no sul do Brasil. E os batistas, eles têm uma grande fama de serem bons estudiosos de Bíblia e de teologia, né? Tem sim o seu patamar e precisa ser respeitado. Então o Shedd é alguém que evoluiu muito, tanto em questões de faculdade, quanto em questões de referências a igrejas, a seminários, às faculdades, e era membro da Igreja Evangélica de Comunhão. Então vamos falar um pouco agora da Bíblia do Shedd, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Vou puxar aqui a câmera. Falando um pouquinho agora sobre a Bíblia Shedd, vamos dar uma analisada. Olha esses detalhes em corino. Olha, a Bíblia já é usada, mas olha a qualidade, ela não perde. Não perde a cor. Olha, já tem aqui dos lados referências, notas explicativas, concordâncias, mapas. É uma Bíblia muito chique, muito bonita, tá? E vamos falar um pouquinho sobre esta Bíblia de estudo, né? Com notas totalmente desenvolvidas no contexto da igreja brasileira. Isso é importante falar. Acabamento em marrom, muito bom. Logo, Bíblia Shedd em o Antigo e Novo Testamento, traduzido em português e tal, revista atualizada no Brasil. Aqui nós temos algumas informações. Essa Bíblia aqui provavelmente de 97, olha, a primeira edição em 98. Os direitos autorais em 97. Então a Bíblia aqui que é um dinossauro pra gente hoje, né? Ela é bem antiga, mas com muita confiabilidade no material dela. Então ela não se tornou obsoleta. Logo, nós temos o índice geral, ajudas para o leitor, cronologia, tabelas, dinheiro, concordância, índices e mapas. Mapas em cores. Quando a gente entra aqui nas informações específicas, ele vai dar algumas informações sobre as referências paralelas, te explicar as notas dos revisores da ARA, né, que é Almeida Revista Atualizada, né, e as nótulas homiléticas. A partir disso, ele também te ensina um pouco sobre as abreviaturas, tá? Para você entender quando estiver lá no rodapé o que cada abreviatura dessa significa, para ficar mais fácil o entendimento, a leitura do texto. A apresentação do Dr. Russell Shedd, essa já é a segunda edição. Olha, primavera de 97. Então é algo que já tem aí 27 anos no mercado. O editor, né?
Logo, quando a gente adentra o Antigo Testamento, temos aqui o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Olha como ele é interessante a fala dele. Gênesis pode ser descrito como uma exatidão com o livro dos inícios. Depois ele vem aqui sobre questões autorais. Ninguém pode afirmar com absoluta certeza que sabe quem escreveu o livro de Gênesis, visto que Gênesis é um alicerce necessário para os escritos do Antigo do Êxodo e Deuteronômio, visto que a evidência disponível indica que Moisés escreveu esses 4 livros. Aí ele vai terminar dizendo que nenhuma evidência encontrada tem sido capaz de invalidar a tradição, que diz que é Moisés. Logo, todo livro tem um esboço. Então ele coloca o esboço aqui, os temas principais do livro, né? E depois começa-se o texto. A história, os rodapés. Olha, o interessante dos comentários são bem exegéticos, eles não têm cunho partidário, doutrinário, de fulano, de ciclano, não. Ele lê o texto e vai explicando conforme deve ser explicado, sem puxar partido para ninguém. Então a Bíblia é muito boa nesse requisito. Você tem uma Bíblia que traz uma confiabilidade no texto, e você não tem que se importar, porque a Bíblia é de doutrina de fulano, é de doutrina de ciclano. Não, é uma Bíblia que tem 10.000 comentários de rodapé, tá? São 10.000 comentários. Ela contém 117 páginas de concordância bíblica. Quando a gente vai lá para o final da Bíblia, a gente vai ver, olha, é muita página de concordância bíblica que ela tem. Além disso, ela tem 15 mapas coloridos. Os mapas são muito bons. A página também dos mapas não é aquela página fininha que a massa rasga fácil, né? Aqui tem 17 mapas, ó. Logo, tem também a cronologia bíblica, as tabelas de pesos, dinheiro e medidas e centenas de outras notas, além desse caderno de anotações aqui, ó, de referências importantes de alguns temas que você pode registrar aqui, tá? Que a pessoa que é pregador ou é líder, de repente tem alguma preparação para um sermão, um estudo e não quer perder aquela revelação da palavra ali, escreve aqui. Então, apresento para vocês a Bíblia Russell Shedd, a Bíblia Shedd. Um grande clássico, assim como a Thompson, e que contém muito respeito. Tem que ser respeitado. É uma Bíblia top, de altíssima qualidade. Um abraço!